Nesse que é o último Trilhas da Democracia do ano de 2022, nós temos o prazer de receber a assistente social, professora da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Sara Graneman. A discussão continua sendo, é uma continuidade da discussão iniciada no Trilhas da Democracia da semana passada, Seguridade Social, da destruição do governo Bolsonaro, as perspectivas em relação ao terceiro governo Lula. Sara, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia, é um prazer enorme recebê-la nesse nosso espaço de debate, discussão, sempre plural e sempre em defesa da democracia e dos direitos humanos. Seja muito bem-vindo, Sara. Obrigada, Marcos, pela honra de participar do programa, pela honra do convite. É muito importante que esse programa e tantos outros, que nesse formato de defesa da democracia, continuem a existir e que se fortaleçam cada vez mais. E estou muito honrada com o convite. Olá, Antônio. Olá, professora. E eu terei o prazer também de contar com o apoio na condução dessa entrevista desse meu ex-aluno, querido ex-aluno, assistente social, formado na Universidade Federal de Pernambuco, assistente social da Prefeitura da cidade do Recife e que começou o seu mestrado em serviço social na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Obrigado, Antônio, é um prazer compartilhar contigo essa entrevista. Eu que agradeço, Marco, agradeço também, Sara, pela participação aqui no programa, e vai ser uma honra debater um pouquinho e fazer algumas perguntas aqui sobre esse tema que é tão atual, né, e tão importante a gente debater, que é a Seguridade Social no Brasil. Sara, faltam poucos dias para o fim desse grande pesadelo representado pelo governo Bolsonaro, mais do que isso, né, o fim de um pesadelo iniciado há 6 anos, né, com o golpe de 2016. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é sobre qual o tamanho do estrago sobre a classe trabalhadora representado por 3 medidas, né, entre tantas outras que nós poderíamos aqui citar. A reforma trabalhista e a lei de teto de gastos, durante o governo, ainda no governo Temer, e a reforma da Previdência do governo Bolsonaro. Por favor, Sara. Quantos dias faltam para mudar a condução do governo? Cerca de 20 dias, né? Menos do que isso, talvez? Isso, menos um pouco. E é um alívio, não é? Primeiro, é um alívio o saber que a política de morte que caracteriza esse governo, política de morte com vários momentos e dimensões, né? Pela Covid, pela fome, pelos assassinatos, pela violência contra a mulher, que cresceu muito, pela violência contra a população LGBT, e mais, a sopa de letrinhas, às vezes eu não consigo falar toda, mas é uma política pelo desmatamento, pelo assassinato daqueles que defendem a floresta. Então, é um alívio saber que essa política de morte ela não vai ser mais a forma do governo que assumirá, o próximo governo que assumirá. Só por sabermos disso, já valeu toda a articulação por essa frente, já valeu todas as lutas para que a campanha do presidente Lula, agora já diplomado, né, fosse vencedora. É quase impossível pensar no que seria a continuidade, pela dimensão de atrocidade, né, já sobre uma base muito alargada de atrocidades, que seria uma continuidade do governo Bolsonaro. Tenho a impressão que seria uma ditadura, não mais
na sombra, né? Mas uma ditadura assim, aberta, né? Pelas demonstrações que eles estão a dar. E uma ditadura que agora, ela já teve, né, na ditadura de 64, já tinha também o envolvimento de milícias, mas agora a escala, me parece, seria bastante mais agigantada até que na própria ditadura, que foi, de 64, que foi aqui, inclusive fez da participação da milícia, né, algo presente nos governos. Então, dá, eu acho, para começar a respirar um pouquinho, com um pouquinho de alívio. Entretanto, não se pode ter ilusões que acabou o governo, acabou essa forma de ser que está presente na sociedade também, não é? Que é para além do governo. E eu sempre lembro, quando penso nesse governo, no belíssimo texto de Lukács, Cartas sobre o Stalinismo, né? Que ele fala que um regime de força, um regime autoritário, um regime ditatorial, é possível quando ele é reconhecido por uma base larga da sociedade, né? Que se organiza quase que como uma pirâmide, com modos de pensar na base assemelhados ao do ditador, ao do fascista, ao sujeito de plantão, mas que vai se afinando para ter quase que um tipo ideal, né, de uma forma autoritária, portado por uma pessoa, mas que isso reflete os modos de ser de uma sociedade, de uma civilização. Então, acho que esse governo pôs a nu uma forma conservadora, discriminatória, autocrática, fascista, presente na sociedade brasileira, com todos os seus gigantescos preconceitos, né, raciais, de gênero, contra a classe trabalhadora, enfim, de modo muito forte. E então nós precisaremos continuar a combater essa forma de ser, e há muitas frentes para combatê-la, né? Para combatê-la no sentido de quase que refundar a necessidade nossa é essa, né? Um padrão civilizatório que supere a forma de ser escravocrata, que ainda é presente na sociedade, a forma de ser patriarcal, que é muito presente também na sociedade brasileira. Esse capitalismo brasileiro é, como todos, violento, mas aqui parece que ele se reveste de uma violência ainda mais brutal. Por isso, é possível um golpe baseado numa mentira, né? a tal da pedalada, que foi a transferência de uma rubrica para outra, e de que o dinheiro foi devolvido depois para a rubrica inicial, rapidamente, em pouquíssimo tempo, espirro de pó, nitrato de pó de espirro comparado com o orçamento secreto, comparado com todas as manobras realizadas a partir de então, como uma necessidade dos capitais aqui, né, para o enfrentamento da crise, porque não podemos dissociar o governo do Bolsonaro dos grandes capitais que se beneficiaram também com esse governo, dos grandes grupos e de grupos políticos, né? Vide Lira e companhia. Mas então, esse é assim uma breve nota sobre esse cenário e que a mudança do governo é absolutamente essencial, não se pode ter dúvidas disso, mas é uma tarefa do governo e de nós todos, lutadores de esquerda e democratas, né, que espero que seja a maior parte da sociedade brasileira, que os votos reflitam isso mesmo, e a combater esse atraso, essa contra-revolução civilizatória que encharcou o país por 6 anos. Começa com um golpe, não é? Um golpe que tentou se travestir de uma forma democrática no parlamento, né? Assim, para ocultar a forma golpe, né? Então, o conteúdo golpe, e aí a forma foi, não cumpriu
determinação constitucional, e depois disso o abismo, né? Porque é disso que se trata. Acho que a gente ainda não tem condições de fazer o balanço inteiro de quantas mortes esses dois governos provocaram, porque não é, e já não seria pouco as mortes pela Covid, mas há todas as outras mortes, né? Pelo aumento da violência, pelo uso de armas, pela normalização do uso de armas, que tudo pode se resolver na bala, né? Com a fome, com o desemprego, com as filas do INSS, com os processos pelo desmonte do Estado para o trabalho, né? É um crescimento do Estado. Esse neofascismo, ele, como toda a política autoritária, ditatorial, faz crescer o Estado para os capitais, não é? Então, acho que não podemos ainda computar, e espero que logo que o governo assuma, ele possa fazer essa conta de modo larga, pelo acesso aos dados, o quanto a ausência de política social também matou, o quanto que a redução das políticas sociais, o quanto que desmontar o sistema de proteção mínimo às mulheres fez crescer o feminicídio de uma forma gigantesca, talvez o maior crescimento no Brasil. Dito isso, não se pode pensar que o teto de gastos, a reforma ou a contrarreforma trabalhista e a contrarreforma previdenciária não se pode... Sara, eu só gostaria de lembrar que você escreveu um artigo num livro chamado Seguridade Social, Previdência e Serviços Sociais, Desafios do tempo presente, né, publicado no ano passado pela editora Cortez, organizado por Ana Maria Cartacho, Maria do Socorro Reis Cabral. Você escreveu um artigo intitulado Previdência Privada, Produto e Instrumento da Acumulação de Capitais. Ou seja, quem tiver interesse já numa espécie de... Exatamente. Né, em fazer um certo balanço, digamos, um balanço de meio termo, né? Pode acessar esse artigo que você escreveu e o livro de maneira geral. Não pode deixar de fazer referência a esse artigo. Por favor, te interrompi, fique à vontade para continuar. Obrigada pela lembrança de divulgação dos textos, porque eles estão aí mesmo para entrarem, né, tentar contribuir nesse balanço do que foram esses dias, né, esses anos, na verdade, que parecem séculos de tão dolorosos, né? E então esse argumento todo, assim, da permanência do neofascismo como uma necessidade atualizada dos grandes capitais para o enfrentamento de suas crises, não podem ser problematizados, do meu ponto de vista, sem que esses três elementos contidos na sua pergunta, na sua questão, na sua provocação, tenham uma centralidade. Não à toa, uma dessas contrarreformas constitucionais, a emenda que estabelece o teto de gastos, ainda sob o governo de Temer, é uma emenda que ela faz o teto de gastos, impõe o teto de gastos, mas só para uma parte dos gastos do Estado brasileiro. Então, os gastos financeiros, eles não estão submetidos a este controle, né? De fazer superávit, de um limite para ser gasto, e que é um limite que é pouco e muito baixo o percentual de correção de um ano para outro, né? É quase uma brincadeira, de mau gosto, por óbvio. Então, o teto dos gastos, ele é uma medida, sem sombra de dúvidas, de redução
que o Estado dos grandes capitais necessita do gasto para a classe trabalhadora. Para a classe trabalhadora e as suas políticas todas que não sei, caiu. Deu uma caída, Sara, mas fique à vontade para continuar o raciocínio. Você falava do Então, estado dos grandes capitais. O Estado dos grandes capitais é o principal beneficiário dessa lei do teto de gastos. Por quê? O teto de gastos ele está... a sua essência é conter os gastos com as políticas sociais que alcançam diferente para a classe trabalhadora, políticas sociais para a classe trabalhadora, que alcançam diferentes frações da classe trabalhadora. A política para as mulheres, a política para os negros, a política para a infância, a política para a proteção do meio ambiente, a política de educação, política previdenciária, a política de remuneração da fração da classe trabalhadora empregada pelo Estado. Então, o teto de gastos é uma medida central desse governo que vai se tornar... vai pôr em curso, a partir do golpe contra a presidenta Dilma, medidas contra-revolucionárias em benefício do capital. Ao fim e ao cabo, é isso que as medidas e os estados e os governos autoritários fazem, né? Para usar com mais liberdade o fundo público a serviço dos capitais mais próximos de um dado governo. Então, o teto de gastos faz isso. O teto de gastos é uma das mais medonhas medidas constitucionais e que precisa ser revogada imediatamente para que se possa pensar em reinstituir minimamente direitos sociais para a classe trabalhadora. Junto com a contrarreforma trabalhista, é quase óbvio, mas nada é óbvio sem a reflexão teórica, né? Sem a análise. A contrarreforma trabalhista explicita quem vai pagar, como sempre, a conta da dificuldade dos capitais se reproduzirem cada vez aumentando mais a taxa de lucratividade. Então, contrarreformar as leis trabalhistas e imputar à classe trabalhadora brasileira uns 20 passos atrás dos mínimos direitos de proteção ao trabalho, de controle de contrato, controle público dos contratos de trabalho, das horas trabalhadas, dos sofrimentos do trabalho. A reforma trabalhista ela se conjuga à medida com o teto de gastos, porque, de um modo, por uma medida, controla que os direitos da classe trabalhadora sejam rebaixados pela via do Estado, e, com outra medida, diretamente interfere nas relações de trabalho, entre capital e trabalho. Então, não é à toa que elas estão articuladas. E, mais ainda, é muito importante essa questão, do modo como ela foi colocada, com essas três terríveis medidas articuladas para pensar o futuro e para pensar também o que foi esse nosso passado recente e as suas implicações sobre o futuro também, assim, aí em frente, né? O futuro próximo. A reforma da Previdência, neste contexto, ela é tanto conjugada à reforma trabalhista, à contra-reforma trabalhista, no sentido de redução e aumento das dificuldades da classe trabalhadora para conseguir aposentadoria, e ela é também um poderoso instrumento para que, com o limite do teto de gastos, se constitua, e a Seguridade e a Previdência Especial, elas são
políticas sociais, a Previdência Social é uma política social que você mexendo na idade e no tempo de contribuição, você produz um extraordinário superávit e que não é devolvido sob a forma de previdência, mas para compor esse milionário recurso que a classe trabalhadora produz no Brasil, não só que não seria pouco e não é lateral pela exploração, pela extração de mais-valia que o capital ali faz, a classe trabalhadora, mas também por aumentar a exploração do trabalho pela via do trabalho necessário. Então, você pode, por uma medida, você pode ter de trabalhar mais 10, 15, 20 anos e contribuir para a Previdência nesse tempo maior, né? Então, é uma medida que se conecta ao trabalho, né? Porque a Previdência, infelizmente, está relacionada ao trabalho, ao contrato de trabalho, né? Então, ela se conecta à contrarreforma trabalhista e ela se conecta também à emenda do teto de gastos, porque não há política que tenha mais capacidade de fazer aumentar o fundo público nas políticas sociais do que a política previdenciária, porque pelo menos por duas razões. Porque ela se recompõe todos os meses, como contribuição ao Estado, e porque ela para o usufruto depois de largo tempo de contribuição. Então, uma política previdenciária, a trabalhadora Sara, o trabalhador Marcos, eu espero que o Antônio seja força de trabalho, apenas força de trabalho em formação, e que os seus dias de trabalhador sejam mais humanizados do que os meus e o do Marcos, mas ainda há tantos piores do que o nosso, mas é uma política de décadas. Você contribui por décadas nessa formação do fundo público. E é uma promessa para 30, 40, 60 anos depois, né, da contribuição. O que te faz, pela via também do trabalho necessário, contribuir largamente para a formação do fundo público estatal. Fundo público estatal que é devolvido não à classe que mais contribui, a classe trabalhadora, pela forma direta de impostos e contribuições, mas que também é a que mais contribui, porque os capitais, quando fazem contribuições ao Estado de impostos e contribuições sociais, eles nada mais estão fazendo do que usarem o lucro que é formado pela extração de mais-valia, não é? Então, ao fim e ao cabo, é sempre a classe trabalhadora que produz toda a riqueza, inclusive o fundo público. Mas, veja, ela se conjuga muito bem com essa política, essa contra-reforma previdenciária se conjuga muito bem com o teto de gastos. Por isso, ela basicamente fez três coisas para acabar essa questão. A resposta que já vai longa. Aumenta a idade, aumenta tempo de contribuição, portanto, exigência de idade, de aumento de idade, exigência de aumento de contribuição, e isso tudo possibilita o quê? Além de mais contribuição para o fundo público, permite compensar aquilo que está junto nesse conjunto de contrarreformas, permite compensar no seguinte: alargamento do mercado de capitais oculto, investimentos de capitais ocultos sob uma palavra que é muito cara à classe trabalhadora desde a Comuna de Paris, previdência. Só que chamada de previdência complementar, ela revela a sua natureza privada, de investimentos de capitais e nada de previdência. Então, eu diria que a contrarreforma da Previdência tem imediatamente esses três pilares base. E a contrarreforma feita por Bolsonaro, ela amplia e impõe
que seja estendido para toda a classe trabalhadora empregada pelo Estado no seu momento federal, estadual e municipal. Então, leva uma clientela gigantesca e nova para esse tipo de investimento capitalista. Não sei se eu consegui responder, embora tenha falado muito. Belamente. Sara, eu ainda tenho uma pergunta a fazer sobre fundo público, mas antes, Antônio tem uma questão. Por favor, Antônio. Então, aproveitando esse gancho, né, da resposta da professora sobre a reforma trabalhista, um dos alvos também do governo Temer, passando também pelo governo Bolsonaro e nessa necessidade dos grandes capitais de acúmulo e alargamento do seu acúmulo de capitais, o setor sindicalista foi bastante atingido nesse processo, tanto em 2016 quanto em 2019 para frente. E aí a pergunta que fica é: como a professora enxerga esse papel do sindicato, dos sindicatos na composição de um novo governo Lula, e se há espaço para um ressurgimento do protagonismo da classe trabalhadora nessa nova coalizão que foi formada desde o primeiro turno e também no segundo turno, com aspectos políticos tão diversos nesse processo de composição de um futuro governo Lula. Então, esses dois papéis: o papel do sindicato num possível governo Lula, e se há espaço nessa coalizão para a atuação desse papel da classe trabalhadora através dos sindicatos, por exemplo. Excelente e difícil questão também, como a anterior. Mas excelente, são as questões que eu acho que são incontornáveis no nosso debate do futuro que começa daqui uns dias, né? Olha, do meu ponto de vista, a experiência dos sindicatos nos governos do Partido dos Trabalhadores no período anterior, do meu ponto de vista, não deveria ser repetido. Assim, teve por exemplo, articulada pela presidenta Dilma, um grande grupo para pensar a contrarreforma da Previdência. Então, nesse grupo teve Estado, capital e trabalho. E o trabalho foi representado os grandes sindicatos, pelas grandes corporações de trabalhadores do país. Do meu ponto de vista, a estrutura sindical não deve se confundir com o Estado e nem com os governos. A estrutura sindical ela deve negociar com o governo, ela deve pressionar os governos, e ela deve levar as suas propostas para que o governo escute a classe trabalhadora, mas não nessa perspectiva de formar uma grande comissão, por exemplo, um grande conselho, no qual me parece que era sempre 2-1, né? Estado e capitais e trabalhadores, né? Então, assim, já é uma forma de pensar o Estado e o governo, principalmente, que pode ser uma tentativa, assim, que a lei demonstra como conciliação de classe, né? Então, também é outro ponto que eu acho que nós não devemos deixar de pensar, porque é muito importante para o nosso futuro, né? E que eu acho que ajudaremos mais, não nos confundindo com o governo e Estado, e fazendo o papel de diálogo, de pressão nas ruas, para que a pressão dos capitais não seja predominante, né, no governo que virá, mas também o movimento sindical, no começo, e por quase todos os governos do Partido dos Trabalhadores, o movimento sindical fez foi quase um parceiro dos governos. E, insisto, não estou dizendo que o papel do sindicato não é apresentar proposta, ao contrário, mas mobilizar a classe trabalhadora para que na disputa e na luta de classes, o fundo público é uma expressão da luta de classes muito importante.
para que não seja só o capital a pressionar os governos para se apropriar do Estado, né? Que é deles. A natureza do Estado capitalista tem a natureza da classe burguesa, dos capitais. Mas eu acho que nós ajudamos mais, nós nos organizando como sindicatos, também como partidos, mas com papéis diferentes, nos organizando para que, ao pressionarmos o Estado e os governos, a classe capitalista perceba que estamos na luta pela disputa do fundo público e não aceitaremos perder, como nós temos perdido há décadas, né? No campo do trabalho, no campo da previdência, no campo dos direitos sociais. Porque também teve uma contrarreforma da Previdência em 2003, teve também sob a presidenta Dilma. Nenhuma delas foi tão longe como foi a do Bolsonaro, é verdade. Teve a de Fernando Henrique, mas elas todas vão consolidando patamares de acesso ao direito muito mais difíceis, né? Então, eu acho que... Sara, desde da redemocratização, foram quantas reformas ou contra-reformas da Previdência? 7 ou 8, contando com aquela do Itamar? Então, começa em 93, com a do Itamar. Em 93 tem a de 2000, tem a de 1998, a emenda 20, né? Aí tem a de Lula em 2003, tem a da Dilma em 2011, será? Eu acho que foi. E tem, eu tô com elas aqui abertas, posso dar uma olhada. E tem a da... Tem uma segunda do governo Dilma, não é isso? Tem a 41 2003, que é do governo de Lula. Daí tem a 47 ainda, a 47 ainda em 2005, né? Sob o governo Lula também, que dá uma corrigida numa parte das injustiças contra os aposentados, né? Então, ela não é tão grave, né? Ela recompõe alguma parte de direitos perdidos. Tem a 70 de 2012, que daí sob Dilma, e tem a de 2015. Mas as mais importantes são a 20 de 98. A do Itamar fez o quê? A do Itamar obrigou os trabalhadores, a força de trabalho empregado no Estado, à contribuição. Bom, tem essa, então, que é um direito grave, né? Porque antes, assim, se você trabalha, você tem direito à aposentadoria. A lógica que a classe trabalhadora defende se você trabalha, você tem direito à aposentadoria. Se você não trabalha, você tem direito a uma proteção igualmente larga e justa, né? Tem de ser essa a nossa política. Bom, mas as mais duras, assim, do ponto de vista de toda a classe trabalhadora, a 20 de 98, né, do Fernando Henrique, a 41 de 2003 do Lula, e eu diria o seguinte, a de Dilma foi menos grave, embora ela tenha feito uma lei infraconstitucional que foi, assim, uma medida que eu acho que foi quase que exclusivamente contra as mulheres, no âmbito da Previdência. Depois a gente pode falar sobre isso. E a pá de cal nessa concepção que vem da Constituição de 88 é a feita por Bolsonaro, né, em 19. Ela é explicitamente uma abertura de espaço para as inversões dos capitais. Ela torna a Previdência, eu sempre digo que ela deve ser mencionada entre aspas, a Previdência privada, uma quase imposição que é por atos do governo, né, aos trabalhadores e trabalhadoras.
Mas não pode ser uma imposição, porque, a menos que, não é à toa que a Previdência Complementar cresce e nasce no Brasil, no Chile, na Argentina, em momentos de ditadura. Então, não é à toa também que é no âmbito de um governo neofascista que essa medida de previdência complementar, como quase uma obrigação, porque ela não é... Ninguém é obrigado a fazer um investimento financeiro, não é? Então, a previdência privada, que é isso, que é investimento financeiro, ela também não pode obrigar. Salvo, como no Chile, né? Que impõe que todo mundo, a partir do decreto de 80, vai ter previdência privada e não mais previdência pública. E aqui, essa medida também é posta em curso. Como não pode ser obrigatória, mesmo no âmbito de um governo neofascista, que tem ainda uma pequena margem dentro do país de democracia, o que eles fazem? É ideologicamente que eles convencem os trabalhadores e as trabalhadoras. Vai quebrar a pública não é um compromisso confiável, mas a privada é, aquela que é oferecida pelas corretoras, pelos bancos, pelas investidoras, essa é. E não é verdade, né? É ao contrário, a previdência pública, que é um compromisso, ao fim e ao cabo, um compromisso de classe em torno do Estado, o Estado do capital, mas em torno do Estado, que é o mais universal que os capitais podem ter, né? Porque, por conta da concorrência, um capital não pode dizer-se universal, né? Em relação ao outro. Mas o Estado é o máximo de universalidade, restrita, né? Ainda numa sociedade. Então, trabalhadores e trabalhadoras são levadas a compreender ideologicamente, pela produção de fetiches, né? Se eu sozinha consigo ter investimentos mais interessantes, porque eu ganho 10 mil do que alguém que ganha R$ 1.000. Então, não vamos estar juntos numa mesma previdência, porque eu pago mais, eu sustento aqueles que... Compreende? É uma quebra de solidariedade muito grave. Isso não é feito só pelas leis, né? As leis combinam articulam, fazem a composição disso que é uma ideologia, né? De oposição à classe trabalhadora. E a Previdência Social, que é fundada no princípio da solidariedade intergeracional, né, Sara? Exatamente. Ela tem duas bases de solidariedade, né, Marcos? Solidariedade geracional, intergeracional, e solidariedade porque tanto eu e você, que não somos melhores, mas que temos uma profissão diferente, estamos no regime próprio de previdência, como professores, como está o rapaz, a moça que vai à rua e que é um funcionário público, compreende? Então, isso dentro de um mesmo sistema previdenciário, isso é uma potência, não é à toa que essas ideias nascem na Comuna de Paris, né? Não nascem fora da luta, nascem exatamente na luta. Sara, eu gostaria de lembrar que, me corrija se eu estiver errado, foi em 2012 que você foi uma das organizadoras do livro Financiarização, Fundo Público e Política Social, que também foi publicada pela editora Cortez. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade agora para te fazer uma pergunta sobre fundo público. Na verdade, você vem falando desde o início, né, sobre a disputa existente sobre o fundo público. Eu gostaria de te perguntar, te solicitar que fizesse uma comparação. Que comparação é possível ser feita entre a disputa pelo fundo público durante os anos do governo do PT, os 8 anos do governo Lula, os 6 anos do governo Dilma, e os 6 anos do governo Temer-Bolsonaro, 2 anos do governo Temer e 4 anos do governo Bolsonaro. Quer dizer, essa disputa guarda características, traz em si características distintas? É possível fazer
essa comparação? Por favor, Sara. Eu acho que são incomparáveis. Assim, evidentemente, que nós todos queríamos mais. E o mais possível, né? Não era o mais impossível dos governos petistas, assim. Mais universidades públicas, menos repasse de fundo público para as privadas. Entrou uma ligação aqui. Nós queríamos que não tivesse existido nunca uma contrarreforma da ligação. Eu já recusei 2 vezes e continuo. Não sei como fazer para não permitir que entre. Então, isso para dizer o seguinte, quando eu digo incomparável, não é para dizer que passou sem crítica e que mais não pudesse ter sido feito. Eu sou daquelas que acho que poderia ter sido feito mais. Mas não é comparável, por quê? Porque, com todas as dificuldades, com um governo de coalizão, com o governo de acordos no Estado capitalista entre o Estado e os capitais, e o Estado e o trabalho, foi um governo que os direitos cresceram. Esses outros governos, de Temer e de Bolsonaro, foram governos explicitamente de retiradas de direitos. Então, não dá para comparar por isso. Um governo teve, insisto, ainda que pudesse ter ido mais longe, eu gostaria que fosse, eu espero que vá, com mais direitos, e os dois, então, fez crescer os direitos. O governo Lula fez crescer os direitos. Proteção do ambiente, né? Regulamentou, proibiu a destruição, e nas políticas sociais, né? Também. O Lula abriu 18 novas universidades federais, mas não sei quantos institutos federais, né? Então, o governo do ciclo petista, com todas as dificuldades, fez crescer os direitos. Os governos, ainda que tenha tirado outros, os governos de Temer e de Bolsonaro não implementaram meio direito, não implementaram 1 centímetro de direitos. Ao contrário. Por isso, eu acho incomparável. Assim, só se pode comparar pelo exato contrário, de dizer que um caminhou na direção de expandir os direitos, né, mais em alguns setores do que em outros, e esses últimos 2, de 6 anos, foi só destruição. Eu não consigo lembrar de nada que tenha tido um minúsculo avanço. E eu não consigo lembrar, não é problema de memória, é porque não existiu mesmo, né? Foi destruição, agressão, violência potencializadas ao extremo, né? Tanto que nos permite chamar esse período de neofascismo. E eu não sei se eu disse, acho que antes eu não fui muito explícita, eu acho que o sindicalismo brasileiro tem um papel de ajudar o governo de Lula a dar certo. Mas não é uma colaboração abstrata e servil. É numa colaboração daqueles e daquelas que queremos que, de fato, esse país seja reconstruído. E a nossa forma, a partir dos sindicatos, fazendo a disputa, para que o governo não fique pressionado somente pelo capital, né? Que a gente possa dizer, estamos aqui para que esse direito aprovado para a classe trabalhadora, façamos a pressão contra o parlamento, o enfrentamento aos capitais, para que o governo possa implementá-los, né? Então, fazer crítica e mostrar alternativas é uma forma de contribuir, né? Eu acho também. Posso se imaginar, acho que existe uma tradição brasileira de que
fazer uma crítica significa, ou então fazer uma oposição dentro de um campo político possa significar desestabilização, tentativa de desestabilização de um determinado governo, né? O papel Quem da desestabiliza é a burguesia, né, Marcos? Exatamente. Sara, Antônio tem uma outra pergunta que eu considero importante, e, aliás, eu considero fundamental, porque trata de uma outra contrarreforma que ficou para o governo Lula, né? Então, passo a palavra agora a Antônio para fazer essa pergunta. Por favor, Antônio. Então, desde do governo Temer, né, desde aquela ideia da ponte para o futuro, que na verdade é uma ponte para o abismo, se fala muito na reforma administrativa, né, no funcionalismo público, e no funcionalismo público como o grande vilão das contas públicas. Então, essa pergunta vai nessa esteira aí, já que a gente está falando um pouquinho dessas comparações entre disputa pelo fundo público. Há uma tentativa desses avanços sobre os processos de trabalho do funcionalismo público com a contrarreforma da administrativa. Então, como é que a senhora enxerga um pouquinho como essa possível reforma administrativa levada a cabo estimularia um aprofundamento da privatização de serviços, vide, por exemplo, o INSS ou a saúde, e como ela poderia ser levada a cabo pelo um futuro governo Lula? Eu tenho um temor que essa reforma administrativa seja realizada, porque a única reforma administrativa que é preciso realizar é aumento do Estado nas políticas sociais, né? Com o aumento da força de trabalho, ao contrário do que diz a mistificação da economia, dessa economia de baixa importância teórica, mas que determina o que a vida da gente é. Essa mistificação capitalista, ela diz que o Estado brasileiro é muito inchado, e todos os dados dos organismos dos capitais, né, dos grandes capitais, o EA, o CDE, a própria ONU, todos mostram que a Organização Internacional do Trabalho, que o Estado brasileiro é muito distante daqueles que estão com força de trabalho excessiva, se é que tem algum, né, no Estado, empregado pelo Estado. Então, a reforma administrativa, a contra-reforma, é quase uma contra-revolução mesmo, é parte de uma contra-revolução da classe burguesa no Brasil e no mundo. Ela atacava diretamente a força de trabalho empregada pelo Estado, porque ela pretende ser um instrumento similar, um símile da reforma trabalhista, que é direcionada para a classe trabalhadora empregada pelos capitais, seja ele comercial, agrário, industrial, né? Comércio de dinheiro, comércio de mercadorias, tal. Então, ela pretendia ter contratos de trabalho que eu acho que também propiciavam corrupção numa das medidas. Por exemplo, sim, contratação de profissionais do mercado pagos sem obedecer o teto constitucional, né? Então, assim, qualquer ministro podia contratar um ou vários assessores para aquele ministério pelos valores de mercado, e esses não estariam submetidos porque não são trabalhadores estatutários como o Marcos e eu, por exemplo, né? O Marco e eu. Então, seriam trabalhadores, entre aspas, que estariam livres sem os constrangimentos, como dizia o Paulo Guedes, do regulamento do trabalhador estatutário do Estado. Mas tinha também, assim, era muito explícito no projeto da Contra-Reforma Administrativa que aquelas áreas que são as áreas
que o Estado gosta de dizer que são áreas inchadas, a saúde e a educação, que essas tivessem uma forma de trabalho mais permanente, mas esse permanente não era estatutário, e eles tinham, assim, explicitavam isso. É um trabalho que você é contratado por longo tempo, mas sem os direitos que a classe trabalhadora, que a fração da classe trabalhadora empregada pelo Estado conquistou com muita luta. Então, dizia assim, esses dois campos não precisam, essas duas políticas sociais, que empregam muita gente, e veja, é também, ao mesmo tempo, uma política muito machista e patriarcal, eu diria, porque saúde e educação são duas políticas que empregam majoritariamente mulheres, assim, uma porção bem grande da educação e da saúde, tomando educação da creche ao pós-doutorado, você tem uma concentração de mulheres realizando essa política social, né? Que tem a ver com a reprodução social e na saúde idem. Então, os postos, talvez, hoje parece, eu li outro dia, que está quase igualando o número de médicos e médicos, né, na política pública de saúde. Mas, se você passa para a enfermagem, é majoritariamente feito por mulheres, não é? Mulheres negras, mulheres empobrecidas, não é? E se você vai para auxiliar de enfermagem, ainda mais marcante. Então, essas políticas diziam, desmontar saúde e educação nessa perspectiva de uma contrarreforma administrativa é muito grave. Eu tenho mais, assim, se você perguntar, qual é a sua esperança com esse novo governo? Eu diria o seguinte, se investir de modo sério e não com parcerias público-privadas, na educação e na saúde, terá feito já muito da recomposição que precisamos. Porque o que a Covid mostrou de forma incontornável? Que sem política de saúde pública para as UTIs, com hospitais públicos e não transferindo dinheiro para os privados, das UTIs, dos ventiladores, a vacina, isso tudo tem de ser feito uma sociedade com patamares mínimos de civilização, os mínimos possíveis no modo de produção capitalista. A saúde e a educação têm de ser políticas sociais, têm que ser políticas mantidas, realizadas e feitas pelo fundo público, inclusive com a sua força de trabalho protegida para poder fazer, né? Protegida para poder fazer, para denunciar que naquele hospital não está chegando o oxigênio, não é? Então, e para denunciar uma compra de vacina que foi postergada por 7 meses, matando milhares de pessoas, porque se tratava de negociar ganhos para a equipe do alto escalão do governo. Tá? Então, eu tenho uma esperança que eu vou te dizer, viu? Que se isso se realizar, já é importante termos feito tanta campanha, tanta luta para que o governo de Lula o presidente Lula fosse eleito. A educação e a saúde estão muito, muito quebradas nesse país. Recompô-las é uma tarefa civilizatória. Não sei se vai ser possível. Florestan Fernandes dizia que talvez as reformas que precisamos já não sejam mais possíveis. Mas eu acho que, pelo menos um pouquinho, mais 18 universidades seria incrível, né? Sara, nós estamos chegando ao final desse programa. Eu teria mais uma pergunta, mas em parte ela acabou de ser respondida, que seria exatamente uma pergunta sobre as tuas expectativas, sobre o que fazer diante da margem estreita de manobra política que o atual governo tem. Você acaba de respondê-la, dizendo que é preciso elencar prioridades, e as prioridades do que fazer com o fundo público passam exatamente por essas duas áreas vitais. Eu gostaria que, nesses últimos minutos que nós temos aqui, gostaria de deixar
os microfones do Trilha da Democracia abertos a você para uma saudação de despedida. Esse, como eu disse no início, esse é o último Trilha da Democracia do ano de 2022. A gente vai fazer uma pausa no dia 25 e no dia 1º de janeiro. Então, eu gostaria de abrir os microfones do Trilha da Democracia para você fazer uma saudação final. Por favor, Sara. Muito obrigada a vocês, primeiro, ao Marco, que faz esse trabalho tão incrível de abrir os microfones mesmo para proposições diversas, de muitos matizes, né? E além daquelas duas políticas, eu diria assim, cuidar da natureza, né? Porque as medidas absurdas que já estão sendo tomadas para que a vida continue para os ricos em outros planetas vão a passos largos, né? Mas eu queria dizer que ademais de críticas, e é isso que o Marco falou, a crítica não é para uma oposição que queira destruir, né? Mas eu gostaria muito, muito, muito de dizer que começar o ano de 2023 com o governo Lula não é pouca coisa depois de 6 anos que nós passamos, né? Não é mesmo pouca coisa. É uma possibilidade de poder avaliar, por exemplo, todo o desvio do fundo público que foi responsável pela morte de milhares de pessoas no Brasil. Para mim, isso não é legal. Esse orçamento secreto, ele tem de ser desmontado. As pessoas que o realizaram, que são cúmplices ou são atores diretamente de milhares de mortes, além da Covid, não podem passar de novo com essa anistia ampla, geral e restrita, né? Desde a ditadura. E não pode também um governo que foi estimulador de tantas mortes, foi responsável por tantas mortes, não ter nenhuma punição por tantos crimes. É preciso, como parte da refundação civilizacional da nossa nação, da nossa classe trabalhadora, que comecemos em alguma hora, e eu espero que seja tomado muito a sério. E eu tenho a impressão que é por isso que se cala o inominável nesses dias. Se cala porque sabe a dimensão dos crimes que cometeu e se cala tentando buscar uma saída, como se ficar calado o transformasse num poeta, né? Ficar calado fosse uma possibilidade do cancelamento dos seus crimes contra a humanidade, né? Então, eu tenho esperança que ao menos isso a gente consiga pôr em curso. Se conseguirmos pôr em curso cuidado da natureza, a saúde, a educação, a fome, evidentemente, né? A fome é a primeira coisa a se resolver. Com fome ninguém pode se tornar social, né? Com fome é uma regressão quase orgânica e natural, não é? Então, é preciso que a fome seja resolvida. E eu espero que essas coisas que estão um patamar ainda bastante recuado aqui da minha parte, já terá valido a pena as lutas todas que fizemos em voto a voto disputado para que essa eleição fosse ganha pelo presidente Lula. Então, é assim, uma palavra de esperança com temores também, né? Mas isso nós também temos uma parte a fazer, que é continuar empurrando e colaborando para que mude o Congresso, para que o Congresso não se sinta poderoso para fazer o que quiser com o fundo público da classe trabalhadora brasileira. Muito obrigada. Eu espero que você faça uma cobertura, não, Marco? Da posse?
É possível, é possível. Não vão, Antônio? Vamos embora. Levar as prioridades da educação, da juventude negra, não é? Temos aí que pensar mesmo, das mulheres. Sara, Muito esse Trilhas da Democracia de hoje, na verdade, é o Trilhas número 190, e uau! já se vão 4 anos desse programa, que nasceu Lindo, exatamente Marcos! no dia seguinte ao resultado das eleições de 2018, a vitória de Jair Bolsonaro. De lá para cá, foram 190 programas atravessando todas essas mazelas, a pandemia, o pandemônio, e eu gostaria de dizer que nós voltaremos no dia 8 de janeiro para o 5º ano do Trilhas da Democracia, como Sara disse, escutando, dando voz, né, a todos os matizes, mas dentro de um campo político muito específico, muito preciso, que é esse da defesa da democracia entendida como socialização dos poderes. Né? Então, aqui tem voz aqueles que discordam, mas dentro desse campo político. E o meu desejo é de reencontrar Antônio no próximo ano. No próximo ano, o Trilhas da Democracia sempre terá um aluno convidado a me apoiar nas entrevistas. E o meu desejo a todas as pessoas que ouvem, que acompanham, assistem o Trilhas da Democracia em 2023 é que nós tenhamos finalmente paz, que finalmente nós tenhamos a saúde recuperada, que nós tenhamos igualdade social, que nós voltemos a lutar sem medo pela igualdade social e que nós tenhamos democracia. O Trilhas da Democracia volta em 2023. Até lá!